Olá, pessoal, dando continuidade aqui sobre o nosso assunto, né, que é o iluminismo. Nós falamos o conceito, nós falamos aquilo que eles combatiam, falamos sobre alguns filósofos, como o pai do iluminismo, que foi Locke, nós falamos sobre Montesquieu, criador dos três poderes, e agora a gente vai falar um pouquinho do Voltaire. O Voltaire, ele era um cara muito crítico, né? O pensamento iluminista de Voltaire vai criticar a igreja e a liberdade de pensamento. O Voltaire é conhecido por ser um cara irônico e vibrante. Ele vai se destacar pelas críticas que vai fazer ao clero católico, à intolerância religiosa e à prepotência dos poderosos. Você vai ver aí que a gente tem um iluminista um pouco mais ousado nessa forma de pensar e um pouco mais ousado na crítica, que ele vai defender muito, de forma bem assim, irônica, bem categórica, essa questão do clero católico e os privilégios obtidos e as suas riquezas. Ele vai criticar a questão da intolerância religiosa, o achar que só uma religião é verdadeira e as demais elas são descartáveis, elas não existem. E ele também vai criticar a questão da prepotência dos poderosos, esses que têm o poder e que usam disso com prepotência dentro de uma visão absolutista. O Voltaire, ele era defensor de uma monarquia respeitadora das liberdades individuais, governada por um soberano esclarecido. Quando nós falamos de um soberano esclarecido, nós estamos falando da figura de um monarca com princípios e com práticas iluministas. Eles também são conhecidos como déspotas esclarecidos. Esses déspotas, esses monarcas, eles em seu governo, eles vão manter o absolutismo, eles vão manter o poder em suas mãos, porém, eles vão usar de ideias iluministas para investir em educação, eles vão usar das ideias iluministas para, ainda que, teoricamente, os seus súditos tenham uma liberdade de expressão, porque adotando, gente, essas práticas, essas ideias iluministas, era uma maneira desse soberano esclarecido não sofrer com críticas por parte dos iluministas, por parte da burguesia e por parte do próprio povo. Então, Voltaire foi muito vibrante, muito assim categórico, né, com relação às suas críticas relacionadas a esse governo, que tem que ser esclarecido, e as críticas à questão da igreja e também, né, essa questão da liberdade de pensamento. Liberdade de pensamento, quando ele fala sobre isso, ele está dizendo, nós somos livres para pensar, nós somos livres para opinar, nós precisamos, né, exercer essa liberdade. Então, é esse o principal princípio defendido por Voltaire. Você vai ver que em todos os filósofos, eles falam da mesma coisa, liberdade, igualdade, busca da felicidade, propriedade privada, o soberano que governa de acordo com a vontade do povo, e esses princípios vão contribuir para grandes transformações no mundo, como colônias sendo libertas, como a Revolução Francesa, como a Revolução Industrial, né, em todo um processo moderno da sociedade. Um outro representante iluminista que nós vamos falar é sobre Adam Smith. Adam Smith é um filósofo especificamente voltado para princípios da economia. O Adam Smith é chamado de o pai do liberalismo econômico, e o próprio nome, né, como pai do liberalismo econômico, ele vai trazer a ideia, a teoria da liberdade econômica. Ele vai escrever um ensaio sobre a riqueza das nações, e ele vai defender o seguinte, o trabalho, olha só, o trabalho, em geral, era a verdadeira fonte de riqueza para as nações. E esse trabalho deveria ser conduzido pela livre iniciativa dos particulares. Esses particulares falam do burguês, esses particulares falam daquele que tem uma propriedade privada, que tem um negócio que é seu. Então, para ele, fonte de riqueza é o trabalho. Esse trabalho, ele é conduzido por quem? Pelos burgueses. Ele é conduzido por aqueles que têm uma empresa, por aqueles que têm um comércio, por aqueles que têm a sua própria propriedade. O liberalismo é uma ideia
que fala de que o Estado não interfere na economia, sabe? Não existe uma interferência, o Estado não fica dizendo o que fazer, como acontecia no absolutismo, em que o Estado, na figura do monarca, tinha aquele controle sobre a economia. Não. Existe uma livre iniciativa, um livre governo da burguesia privada para determinar o seu trabalho. Ele é aquele que vai defender que a economia é dirigida pelo jogo livre da oferta e da procura. Laissez-faire, né? Esse jogo livre da oferta e da procura, ele garante isso, essa negociação para esses particulares. Né? Exemplos desse jogo livre da oferta e da procura. Né? Quando eu falo dessa liberdade, imagine aí, né? Nós estamos em momentos de pandemia. Automaticamente, um dos elementos que nos protegem do vírus é o álcool gel, o álcool 70 e a máscara. No início da pandemia, o ano passado, o que aconteceu no mercado? Sumiu, as máscaras sumiram, o álcool gel desapareceu. Como era um produto muito procurado, o que aconteceu com o preço desses produtos? Há muita procura pelo álcool gel, há muita procura pelas máscaras, fez com que os preços subissem. Aumentaram absurdamente o preço de um vidrinho de álcool gel. E olha que nós nem encontrávamos no supermercado, né? Foi uma loucura pandêmica mesmo. Mas quando eu tenho um produto e não existe uma procura por esse produto, aí a gente vai ouvir aquele sonzinho, né? Promoção, porque eu quero vender, eu diminuo o preço desse produto para que eu possa vendê-lo. Então, ele garante essa liberdade, essa livre negociação, essa livre iniciativa. E esse trabalho é a fonte de riqueza. Um outro filósofo também da parte da economia é o François Quesnay, né? Ou Quesnay. Eu vou chamar de Quesnay, né? O meu amigo Quesnay. O Quesnay, ele vai falar da fisiocracia, né? Ele vai escrever Fisiocracia, o governo da natureza. Você vai perceber que physis, natureza, kratos, poder. Ele vai defender a valorização da agricultura como a única atividade verdadeiramente criadora de riquezas para uma nação. Olha a diferença aí de pensamento. Enquanto Adam Smith, ele fala do trabalho, eu tenho Quesnay na fisiocracia, que fala do poder da natureza, valorizando a agricultura como essa única atividade verdadeiramente produtora, criadora de riquezas para uma nação. Tanto que os fisiocratas, eles pregavam a implantação de um capitalismo agrário, baseado no aumento da produção agrícola. Então, você vai perceber que as ideias iluministas fogem dos princípios dogmáticos mediante a fé, trazem pensamentos racionais e métodos para que fossem aplicados essas novas ideias. Essas ideias vão influenciar não só a França, não só a Inglaterra, como o mundo todo. Há de lembrar que no Brasil, quando nós tivemos, por exemplo, a Inconfidência Mineira lá em Minas Gerais, lá com Tiradentes, um dos lemas dos Inconfidentes era liberdade, igualdade e fraternidade. Princípios iluministas que defendem que todos nós temos direitos inalienáveis. Direitos à vida, à liberdade, à busca da felicidade, e ainda acrescenta, né, o direito à propriedade privada. Isso, pessoal, é o iluminismo. Essas são as ideias iluministas. E aí a gente para com essa pergunta, né? A gente termina com a seguinte pergunta: até onde vai a minha liberdade de expressão? Vale lembrar que nós falamos sobre essa liberdade de expressão aqui, ó, quando nós falamos sobre a figura daquele crítico e irônico, né, iluminista chamado Voltaire, que tem que fala da liberdade de pensamento e que critica a igreja que também proibia, né? Era pecado, né, gente? Algumas coisas que se pensava, se não tudo. Olha só, a gente vai terminar com uma frase e você vai ficar aí para pensar, né? Até onde vai a minha liberdade de expressão? Posso não concordar, olha só a frase. Posso não concordar com uma só palavra do que dizes, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las.
Isso aí é para a gente parar, terminar a nossa aula com esse pensamento. Até onde vai a minha, a sua liberdade de expressão? Até onde eu respeito essa liberdade de expressão? Até onde eu respeito o fato de que o meu colega, de que o mesmo meu adversário pode opinar? Eu posso até não concordar com o que você diz, ou você pode até não concordar com o que eu digo, com o que eu penso, mas nós precisamos aprender e defender o direito que cada um de nós temos de nos expressarmos. O direito que cada um de nós temos de falarmos, né, o que pensamos. Claro que nós precisamos aprender e saber o que falar e como falar. Eu costumo dizer que não é o que falamos, mas é como falamos. Então, isso faz parte dessa tábula rasa, que ela vai se enchendo com a experiência, com a convivência do dia a dia. E nós vamos aprendendo que nós precisamos defender o direito que temos de expressar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e de sermos respeitados por isso. Isso é iluminismo, isso é a nossa aula de história, e nós voltamos numa próxima aula com um novo assunto. Tchau, tchau.